Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. E mais uma vez vamos fazer a reflexão do Evangelho do dia de hoje. E o Evangelho de hoje está no livro de Lucas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu, sentiu compaixão, aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo, vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte pegou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar vou pagar o que tiveres de gastos a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Estas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, as reflexões diárias são particularmente uma riqueza para nossas vidas, né? Aqui temos o remédio para a cura de muitas das situações que passamos. Aqui encontramos o caminho da verdade e da vida. Pois dessa forma, com a ironia do mestre da lei assim intitulado, que ao perguntar ao nosso Senhor Jesus o que ele deveria fazer para ter a vida eterna, ali serve de lição para nós. Essa passagem, como é muito conhecida de nós, e vamos sempre ter a sensibilidade de analisar com outros olhos para a nossa reflexão, devemos trazer para a realidade de nossa vida. Ali, aquele intitulado mestre da lei, ironizando nosso Senhor Jesus, ele enriquece a nossa vida. De que forma? A resposta para muitas de nossas coisas: vamos ser mais misericordiosos. Ao invés de sempre estar ali apontando o nosso dedo e esquecendo que ao tempo que estamos apontando um dedo, tem sempre mais 4 apontando para nós. Vamos mais usar da compaixão, vamos mais desejar o bem. E muitas vezes agimos assim, dessa forma, não como estranhos, que nem como aqueles 3 que passaram por ali. Assim na história que Jesus contou, não como o sacerdote, como o levita que virou as costas, e sim como o samaritano foi lá e cuidou. Muitas vezes fazemos isso com pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família. Ao invés de estar ali abraçando, ajudando no momento de dificuldade, quantas e quantas vezes damos as costas? Quantas e quantas vezes deixamos a desejar? Por muitas vezes de um irmão de sangue, uma pessoa que foi gerado do mesmo ventre nosso, deixamos de perguntar se está tudo bem, está precisando de algo, o que eu posso fazer para te ajudar?
Então ali, nessa história que Jesus contou, que ele dá o exemplo do sacerdote que deu as costas, do levita, e sim um estranho samaritano, aqueles que não tinham respeito algum, que pelos intitulados mestres da lei não valiam nada os samaritanos. Ele sim usou da compaixão, ele sim amou o seu próximo, como pede os mandamentos de Deus. Porque é simples, né? Quando nós falamos, não, eu amo meu Deus acima de todas as coisas. Não é fácil. Quantas e quantas vezes agimos contra a vontade de Deus? Quantas e quantas vezes deixamos de deixar que o Espírito Santo faça morada em nosso coração? Para assim dali tomarmos alguma atitude, tomarmos alguma ação. E muitas vezes agimos com o nosso próprio ego, com o nosso próprio interesse. E deixamos de amar o próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. E magoamos muitas vezes a vontade de Deus. Esquecemos que temos que ter Deus em nosso coração. E muitas vezes está seguindo a lei ou a atualidade em que vivemos, que esse mundo tão cruel que estamos vivendo diariamente, vemos coisas inacreditáveis que o ser humano é capaz de fazer por não deixar o Espírito Santo habitar em seu coração. Temos que refletir muito mais. Temos que estar muito mais próximo de Deus. Não é fácil, muitas vezes, a fase que estamos vivendo, mas esquecemos de almejar, de focar apenas Deus, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que esse Deus é capaz de fazer coisas que nem os homens nunca viram. E achamos que às vezes aquele intitulado homem que vai fazer algo por nós, esquecemos de confiar realmente em Deus. Esquecemos de agir diariamente com a unção do Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos passar a fazer isso. E eu falo para mim, primeiramente, que a minha boca está mais próxima dos meus ouvidos. Vamos nos abrir ao Espírito Santo, entregar o nosso dia a Ele. Vamos amar a Deus acima de todas as coisas, como assim pede o mandamento. E vamos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Vamos agir com mais compaixão, com mais misericórdia. Dessa forma, não como uma moeda de troca, mas dessa forma, vamos ter a vida eterna, como assim prometida pelo nosso Deus, que é Pai. E um pai nunca abandona seu filho. E um pai nunca deixa de cumprir a promessa que faz a seu filho. O pai quer o melhor para os seus filhos. Irmãos, reflitam, leiam e releiam este evangelho de hoje, pois é rico e de uma sabedoria imensa. Que vocês tenham um coração mais misericordiosos, como eu quero ter. Que eu quero deixar muito mais o Espírito Santo agir em minha vida, como eu desejo para todos vocês. Que tenham uma ótima semana e abençoada na presença de Deus e conduzido pelo poder do Espírito Santo. E que a misericórdia possa reinar em seu coração e em seu lar. Tenha um bom dia. Amém. Fiquem com Deus.